Segura essa aqui, rapaziada. E se o Neymar se aposentar hoje do futebol? Como que o Neymar seria visto hoje no mundo do futebol? Como ídolo, como um fracasso, como alguém que poderia ter ido mais longe? Vamos ver aqui. Vídeo do futebol máximo, simbora. Quando o Neymar falou que não vai jogar mais pela seleção brasileira, pô, isso me deixou reflexivo, mano, meio nostálgico. Bom, o que eu ia preferir, mano? Ser o protagonista de um dos títulos da Copa do Mundo ou ser o cara que mais meteu gol na história da seleção do meu país? Decisão difícil, mas Copa do Mundo não tem como, né? Você vai ficar, seu nome vai ficar na artilharia pra sempre, né? Mas Copa do Mundo não tem como, cara. Não tem como. Tu ia preferir o quê? Eu comecei uma reflexão que no fim das contas foi bem mais forte do que eu pensava, que tipo assim, comparando o legado que o Neymar deixa pra seleção com o legado que ídolos mais antigos deixaram pro mundo, pro país, pra sociedade, pra cada indivíduo. Como que a gente ia pensar sobre esse legado do Neymar caso ele se aposentasse do futebol hoje? Mano, isso me fez pensar num negócio que meus neurônios quase explodiram. Se liga só, vamos nessa. Só pra contextualizar um pouco melhor essa pergunta de e se o Neymar se aposentar? Só pra contextualizar por que isso me deixou tão reflexivo, é que eu fiquei raciocinando que, tipo assim, qual que é o papel de um ídolo na vida das pessoas, tá ligado? É que eu penso nas relações humanas como, tipo assim, qualquer contato que você tem com alguém, interação que você tem com as pessoas ou com lugares, a parada é o quê? Tu vai lá, tu tem aquela determinada interação, você troca ideias, você troca experiências, e aí você meio que deixa um tanto nesse lugar ou numa pessoa e você também recebe um tanto. E essa é uma lei natural de todo tipo de interação, você com a sua família, você com seus amigos, você numa escola, no local de trabalho, tu sempre chega, deixa um tanto teu e recebe um tanto desse lugar ou dessas outras pessoas que formam um novo você para as próximas interações você deixar um tanto seu já modificado. E a vida vai acontecendo dessa forma. Aí se tu parar pra raciocinar na relação de um ídolo com uma galera, é uma relação meio que, nesse sentido de deixar um tanto e pegar um tanto, é uma relação meio que unilateral. É só o teu ídolo que deixa pra você e você só recebe essa parada. E aí quando isso deixa de ser necessariamente uma troca e passa a ser um ídolo meio que entregando muito mais pra várias pessoas que ele nem consegue, nunca ouviu falar na vida, a gente dá um nome diferente pra esse bagulho. A gente chama de legado que esse cara deixou. E aí... É que o ídolo, na verdade, ele é muito mais uma inspiração, né? Tem muita gente que tem... o ídolo é o Luan Santana, que o ídolo é o Gustavo Lima, por exemplo, que se inspira na história de vida. Eu acho que o Neymar, o jogador de futebol, né, Neymar, ele é muito ídolo por tudo que ele fez, por todo o futebol que ele apresentou. Vamos esquecer número aqui. Se você assistiu o Neymar, você vai ver que é impressionante o que ele fez no Santos, Barcelona, PSG, enfim. E eu acho que isso inspira muita gente. Então, a inspiração traz consigo a idolatria. Eu acho que é isso. Sim, a gente chega na parte que eu fiquei... Pra mim, o Neymar é um ídolo. Com certeza. Muito reflexivo sobre essa declaração do Neymar, dele não jogar mais na seleção. Eu fiquei pensando sobre o legado que outros ídolos deixaram no momento da aposentadoria, sacou? Tipo assim, quando um jogador, ele encerra a carreira dele, mas a carreira dele foi de um jeito que ele continua reverberando, as coisas que ele fez enquanto atuava, continua reverberando no tempo, aí até muito tempo. Esse legado faz a gente raciocinar que, tipo assim, por exemplo, imagina o Pelé, mano. Se tu para pra pensar qual o legado que o Pelé deixou. Mano, na minha cabeça... Pô, rei do futebol. O que o Pelé deixa na parada? Tipo assim, o Brasil, ele só foi ser campeão do mundo na 6ª edição da Copa do Mundo. O Brasil não ganhou a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta Copa. Só fomos ser campeões do mundo quando o Pelé completou 17 anos e massacrou na Copa do Mundo. E depois disso, desencantou. Até hoje, o Pelé é o único jogador da história que tem no currículo 3 Copas do Mundo. O Brasil foi o primeiro tricampeão mundial. Daqui a pouco a gente lembra um detalhezinho sobre uma dessas Copas, mas fica comigo. O Pelé, numa época que não tinha Instagram, Twitter ou YouTube, ele, tipo assim, o Pelé parou uma guerra. Sem as ferramentas de comunicação que a gente tem hoje, o cara foi chegar foi num amistoso na Nigéria, que eles estavam em plena guerra, mano. Tava rolando guerra civil, tá ligado? E aí, o governo militar, na época que ia ter um amistoso do Santos, decretou um feriado local, decretou umas medidas lá pros cidadãos circularem com segurança, e aí, basicamente, de uma forma não oficial, declarou um cessar-fogo de 48 horas. Que loucura, mano. Mas é uma coisa que eu digo. Isto é futebol. Futebol é incrível. Pelé, então, porra. E aí teve um jogo do Santos, teve um amistoso lá do Santos, o Pelé foi aplaudido de pé pelo estádio inteiro, o Santos foi escoltado até o aeroporto novamente, e entrou no avião, decolou e
pau comeu guerra. Ou seja, se a gente parar pra pensar um pouco sobre o legado que o Pelé deixou, como esses acontecimentos vão reverberando até hoje, as coisas que a gente ouve falar do Pelé, tipo assim, o Pelé, ele simplesmente fez o mundo inteiro reconhecer o futebol como identidade cultural do nosso país. Pelo resto do mundo todo. Aí tu tá ligado? Como que o Pelé não teve uma troca com cada indivíduo que ele tocou? Mas não só o Pelé fez isso ser reconhecido, como a gente também adotou isso como parte da nossa cultura, pô. A gente, como brasileiro, é muito apaixonado por futebol. Você pode até torcer pra algum time aí, só que você não acompanha esse time diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. Mas quando chega uma Copa, é loucura ver todos os brasileiros empenhados em torcer para a seleção brasileira. E isso também vem muito do legado do Pelé, pô. Que loucura. É muito... Nossa, é muito... Sei lá. Eu ia dizer nostálgico, mas é muito apaixonante ver isso, sabia? No brasileiro. Não, tipo assim, o maluco ele foi deixando pras pessoas e beleza, e isso é o legado. Aí se a gente for parar pra pensar em legados que outros ídolos deixaram, isso acaba meio que educando as pessoas, tá ligado? Porque se tu parar pra pensar, você observa um ídolo, ele te inspira com algum determinado visão do mundo, visão de vida, e aquilo te inspira, afeta também a tua visão de vida, e aí em alguns eventos da sua vida você meio que toma aquele comportamento porque é uma parada que você admira, você achou maneiro, então, pô, eu vou ser o que eu admiro. Então o ídolo... Opiniões também. Opiniões também servem nisso. Por exemplo, o Neymar já falou uma vez que quando um jogador assume o risco de cometer uma falta que ocasiona uma lesão no jogador e tira ele de campo por um determinado período, tipo 3, 6 meses, esse jogador que assumiu esse risco também deveria ficar fora das atividades por esse mesmo período. E eu aderi a essa opinião, tá ligado? Então é loucura como a gente se inspira, assim, nesse quesito. Ele tem um papel, assim, de educar, assim, muita gente, tá ligado? Esse legado é assim... Se tu parar pra pensar no Ronaldo, por exemplo. Pô, o Ronaldo, mano, em outro âmbito, assim, ele teve uma lesão, mano. E essa lesão, tipo assim, é muito comum, é muito normal, não é raro, não é nem um pouco raro, um jogador parar de jogar por causa de lesões. Isso não é uma coisa rara. O Ronaldo Fenômeno, ele teve uma lesão muito rara e nenhum médico, nenhum fisioterapeuta, nenhum maluco do alto desempenho, nenhum outro atleta, ninguém discorda de que seria uma parada totalmente normal ele parar de jogar futebol por causa daquela lesão específica, daquela lesão rara que ele teve. Isso é, sim, um bagulho pra sair dos campos, abandonar os campos e falar, ó, meu irmão, esse maluco aqui, ele ia jogar pra cacete, mas teve uma lesão aí que ninguém sabe o real potencial desse cara. Só que, mano, o Ronaldo, ele ainda foi campeão do mundo, sendo protagonista numa Copa do Mundo depois de uma lesão que seria totalmente normal ele parar de jogar futebol, abandonar os campos. E às vezes eu fico... É a superação. É a superação. Você tendo o Ronaldo como ídolo, você vê que o cara chegou tão longe assim, ainda mais com muitos empecilhos, pô, é uma idolatria gigantesca. A mesma coisa acontece com o Thiago Silva, zagueiro por muito tempo da seleção brasileira. Ele teve um problema no coração, teve que ficar um tempo sem jogar bola, sem praticar esportes, e depois voltou e virou um grande zagueiraço. Então, pô, é uma inspiração muito forte, mano. Imaginando que as pessoas enxergam que, tipo assim, ele não parou e foi campeão. Como se a distância de um pro outro não tivesse não tivesse níveis. Tipo assim, ele não parou de jogar, ele pode voltar a jogar pelo menos, sei lá, segunda divisão, futebol amador, não sei, segunda divisão, várzea. Não, ele pode jogar mal, mas ainda num time de baixo de tabela de primeira divisão aqui no Brasil. Não, ele vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, num dos gigantes. Não, ele vai continuar jogando na Europa. Não, ele vai continuar sendo centroavante titular de um dos melhores times do... Existe esse degradê todo, e no meio desse degradê todo, ele foi campeão do mundo. E aí essa superação, E jogando com toneladas e toneladas no Corinthians, ele ainda assim era o melhor jogador do Corinthians, e se eu não me engano, do Brasileirão naquela época. O maluco é bizarro, cara. Resiliência é uma parada de que, tipo assim, quem consegue usar um ídolo a seu favor, o que essa pessoa faz? Ela vê uma parada muito foda naquele ídolo, ela pega e traz pra vida dela
aquele aspecto muito foda que ela admirou, e aí tenta utilizar na vida dela. Ou seja, o legado que o Ronaldo deixou pra muita gente foi esse legado de resiliência, superação, que é uma parada que todo ser humano precisa lidar com isso em qualquer área que ele for atuar, em qualquer aspecto, em qualquer momento da vida dele. Isso é um legado foda. Sim. O Ronaldo, no nosso fantasy game do futebol máximo, seria a peça mais disputada de todas no meio de um monte de jogador que nunca sofreu uma lesão tão pesada e tão rara. É bizarro. Tá no link dos comentários fixado, porra. E aí, meu irmão, não para. Se tu pensar no Garrincha, uma das 3 Copas que o Pelé ganhou, ele quase não jogou. Ele se machucou no início do primeiro ou no segundo jogo, alguma coisa assim. Nessa Copa que o Pelé tem na carcunda e não jogou, o Garrincha amassou nessa Copa com um estilo de jogo completamente diferente, sacou? Eu conversava com meu avô falava que o Pelé era absurdo e que ele tipo assim, os raciocínios dele eram mais rápidos, ele reagia mais rápido, era mais forte, era mais tudo, e fazendo a mesma coisa que as outras pessoas faziam, só que um passo à frente, antes de geral imaginar. Já o Garrincha era uma parada... Me pega muito aquela frase que já falaram que tudo que os jogadores fazem hoje em dia, o Pelé fez primeiro. Cara, que loucura, né? completamente diferente de todos. E ele esculachou na Copa que o Pelé selecionou no início. E aí, o legado que o Garrincha deixa é uma parada tão forte quanto. O Garrincha provou e mostrou pro mundo inteiro que o futebol brasileiro produzia, e produz até hoje, gênios absurdos, assim, fora da caixa, que tem uma capacidade muito inventiva de solucionar problema ali dentro de campo. Então, enquanto o Pelé mostrou pro resto do mundo que aqui é o país do futebol, o Garrincha ainda mostra que aqui também tem um futebol que é só nosso, que só a gente consegue jogar. E esse é o futebol que a gente é mais apaixonado por ele. Dois jogadores que entendeu muito que o torcedor brasileiro exige esse tipo de futebol da seleção. Era um cara da seleção de 82, que por mais que não tenha ganhado o título dessa época, o Sócrates, ele entendeu perfeitamente a forma que o torcedor exige que a seleção brasileira jogue. Por mais que não tenha ganhado o título, tem muita gente que pinta essa seleção aí como a mais bonita da história, o futebol mais arte, muito foda e blá. Tem um apego, uma nostalgia com essa seleção do cacete. E o Sócrates era o cara que entendia muito bem, tinha uma liga muito forte, uma liga emocional com o torcedor, além de entender e atender a mentalidade dessa torcida, ele levava essa conexão pra além do ato de torcer. O Sócrates, ele também foi uma ideia de que quem veste a camisa da seleção brasileira pode e deve ter um pensamento crítico. E preste atenção nessa palavra, eu não tô falando... Falta um Sócrates hoje em dia lá no vestiário da seleção brasileira. Ou se falta. Sobre posicionamento, eu tô falando sobre um pensamento crítico, em questionar e entender por que alguma coisa acontece de tal forma. Por que na sociedade as coisas acontecem dessa maneira? Quais poderes estão sendo exercidos pra sociedade ser exatamente do jeito que ela é hoje? O que tá acontecendo? Quem é que define como essa banda toca? O que tá rolando? E aqui eu não tô colocando em pauta as conclusões que o cara chega, não. Eu tô falando sobre simplesmente ter uma mente crítica sobre o que acontece no âmbito social do nosso país, tá ligado? É isso que eu tô falando. E o Neymar? Vamos lá. O legado que o Neymar deixa na seleção, eu acho muito foda, mano. É uma visão que eu tenho que, tipo assim, ele manteve vivo, respirando no CTI, aquele tipo de futebol que é só o nosso, que só a gente joga, que é original daqui, sacou? Aquela ginga, aquela malandragem, uma parada totalmente inventiva, tira uns troços de fora da caixa que te surpreende, que você assistindo com uma visão privilegiada, o cara ainda de lá de dentro, uma visão completamente diferente, muito mais difícil de visualizar as coisas, ele te surpreende você assistindo daqui de fora. Com drible, com ginga, com show, com espetáculo, aí essa parada, mano, se tu parar pra lembrar, o Neymar, ele foi o único da geração dele que deixou esse tipo de futebol que é original, o nosso daqui, não morrer. Respirou no CTI, porque ele era só um. Mas, cara, ele... E é isso que eu fico muito triste, mano. Muito triste, porque... Se você é mais velho, tem seus, sei lá, 30... 40, 50, você já viu o Brasil ser campeão, você já viu muito mais craques brasileiros do que eu. Eu só vi o Neymar. Só o Neymar. Eu tenho 23 anos e eu só vi o Neymar. Eu vi Ronaldo, eu vi Pelé, mas eu vi por vídeo. Eu não vivi Ronaldo e Pelé. Eu vivi Neymar.
E por isso que é muito triste ter só ele pra isso. Porque ao mesmo tempo que ele foi muito foda na seleção, carrega junto uma carreta de fracasso. Que não é só dele. Diga-se de passagem, não é só dele. Vai muito também do que ele carregava junto, entendeu? Então, sei lá, mano, é muito triste. Eu também... A gente como brasileiro nunca perde a esperança, né? Mas eu tenho uma chama muito pequena ainda, acesa, que algum dia eu vou ver outro craque igual o Neymar, ou nascer, ou igual o Ronaldo. Eu quero estar vivo pra ver isso acontecer, tá ligado? Mas a gente sabe que é muito difícil. Voltei o vídeo aqui sem querer, eu acho. Não morrer. Respirou no CTI, porque ele era só um. Mas, cara, ele segurou a onda muito forte e hoje em dia, na seleção brasileira, tem vários jogadores que são unanimidade e mais outros que estão com chances reais de jogar a próxima Copa, que tem o Neymar como ídolo e que se inspiraram a maneira de jogar, a maneira de pensar alguns lances na forma que o Neymar conseguia surpreender a cabecinha deles quando eles assistiam o Neymar. Eu não canso de mostrar esse gráfico aqui em vários vídeos do canal. Cada pontinho desse é um jogador. O eixo vertical, quanto mais pra cima o pontinho de jogador tá, quer dizer que ele acerta muito os dribles que ele tenta. O eixo horizontal, quanto mais pra direita esse pontinho tá, significa a quantidade de dribles que esse jogador tenta. Dá pra perceber que, por exemplo, o Messi e o Mbappé, eles estão ali no bolo onde os que mais tentam drible e ainda tem uma eficiência legal, considerando que essa linha aqui é a média da galera toda que acerta os dribles. A quantidade de drible que o Neymar tenta e acerta simplesmente quebra o gráfico. Sacou? Todos os caras Que isso? Que isso? que foram citados aqui nesse vídeo, todos esses caras são muito foda, mano. Tem uma porrada aí que dava pra fazer um vídeo infinito. E eles sendo muito foda, sabe qual que é a principal reflexão, assim, que eu acho que é uma das coisas mais importantes de se trazer aqui nesse vídeo? É que, tipo assim, presta atenção nessa frase. Nenhum ídolo é perfeito. Nenhum ídolo é perfeito. Cabe a você selecionar qual aspecto daquele ídolo, qual aspecto da função que ele executa você vai agarrar e trazer pra você e levar contigo na tua vida, e qual aspecto tu vai olhar e vai só observar de longe. Mas deixa ele lá. O ídolo, ele... Exatamente. Eu admiro o Neymar como jogador de futebol. E tem âmbitos na vida pessoal dele que eu, logicamente, quero levar pra minha vida também. Que é um cara que é muito gente boa, é um cara que ajuda muito a pessoa, tem o próprio instituto dele e tudo mais. Só que tem outras coisas que a gente já sabe que eu não preciso citar aqui, que eu não vou seguir. E também não gosto. Mas ele, como jogador de futebol, é impecável. serve pra isso. Agarrar o que faz sentido pra você e só observar o que não faz. E aí, finalmente, a gente entra no lado reflexivo aqui da minha cabecinha. Que, tipo assim, isso me fez pensar, mano, sobre o que essas pessoas famosas têm, tá ligado? Essa galera famosa. A gente tem uma ideia de que essas pessoas famosas, elas são incomuns, né? São diferentes. A gente tem uma ideia de que pessoas famosas são uma coisa e pessoas comuns são outra. Sendo que, na verdade, mano, todas essas pessoas famosas, todas elas, são muito comuns. Ela acorda, faz cocô, tem um sujo aqui atrás da orelha, tem o dedinho mindinho do pé virado de lado, tem problema na família. E se tu reparar bem de pertinho, é até um pouquinho vesgo pra fora, assim, tipo, normal. São pessoas comuns. A grande diferença é que elas são pessoas comuns que têm centenas de milhares de pessoas julgando as coisas que ela erra e as coisas que ela acerta. Essa é a única diferença de você que não é famoso pra essa galera. Você também erra e acerta toda hora, mas quem tá julgando são as pessoas que convivem com você, é o teu círculo de convivência ali. E nem todas as pessoas do teu círculo de convivência. Essa galera ali, às vezes são milhões de pessoas. E a diferença é só essa. Então não faz sentido. E piorou cada vez mais, porque na época do Pelé, querendo ou não, com certeza ele já foi muito criticado, principalmente na segunda Copa, por não jogar. Porém, se existisse mídias sociais,
Meu Deus do céu. Você imagina o que eu ia falar, cara. sentido você pegar, por exemplo, qualquer A proporção hoje em dia é infinitamente maior. um desses caras que foi citado aqui no vídeo, enquanto uma pessoa comum, e colocar o cara num pedestal santificado e sagrado, sendo que ele é uma pessoa comum, mano. Esse processo de você pegar o que você vê de maior valor nos seus ídolos e trazer pra você, e só observar de longe as coisas que você não enxerga tanto valor assim, esse processo é o processo de construção da tua história, é o processo da construção do que você vai se tornar. E no fim das contas, o que você se torna é o que realmente importa sempre, em qualquer situação. Em qualquer situação mesmo. Tipo assim, vamos supor que antigamente você era um bosta e mandava mal pra cacete. Você, como milhões de pessoas que tem um lado muito merda, você tinha esse lado muito aflorado. Você era um bosta quando era muito tempo atrás. E o tempo passou, você passou por umas experiências, aprendeu algumas coisas e hoje em dia você é uma pessoa muito foda. Mano, tipo assim, não interessa que você era um merda. O que interessa é que hoje em dia você se tornou uma pessoa foda, tá ligado? Exato. Essa reflexão pra mim, ela toma ainda mais força quando você troca. Se você por acaso era muito foda antigamente e aí passou um tempo e hoje em dia você veio a se tornar um merda, não interessa que você era muito foda. O que interessa é que você se tornou um merda, tá ligado? E tu pensando desse jeito, tu percebe que tipo assim, caralho, o que interessa é o que eu estou me tornando. Então respondendo a pergunta desse vídeo, se o Neymar se aposentar no futebol, mano, se o Neymar se aposentar do futebol hoje, o que de mais valioso mora na cabeça de todos os brasileiros e brasileiras? Mano, se ele se aposentar hoje, o importante é que a tua história continua. Parte da tua missão continuará sendo esperar Que vídeo reflexivo da porra. algum outro ídolo aparecer, pegar o que tem de valor e trazer pra tua vida e só observar um pouquinho mais de longe a parte que ele é meio merda. Todo mundo tem. A parte merda que habita em mim saúda a parte merda que habita em você. Mas falar, nós dois temos coisas maneiras de se passar pra alguém, além de receber um tanto. Um abraço. Exato. Quando o Neymar... Cara, eu adoro os vídeos do Futebol Máximo. Acho que ele tem uma visão muito foda sobre as coisas. Mas vamos só concluir aqui. Hoje o Neymar, ele é muito criticado. Muito criticado enquanto jogador, também vida pessoal, enfim. Só que vamos lembrar que Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, todos esses caras já também foram muito criticados. Muito criticado mesmo. E hoje eles só são ídolos que são porque já fizeram coisas fenomenais. Por exemplo, o Zico não ganhou uma Copa do Mundo, mas ele é muito prestigiado pelo que jogava também. E eu acho que o Neymar vai se tornar ainda maior e ainda mais foda futuramente quando ele se aposentar. Quando a galera parar pra ver o que ele fazia, e daí a galera vai pensar, como que esse cara não ganhou uma Copa do Mundo? Sabe? Eu acho que isso vai acontecendo.